nosso culto, para a glória do Senhor Jesus. Quero que os irmãos façam o exercício de abrir a Bíblia, amém? Que é um exercício assim bom, cria músculo espiritual. E nós vamos lá para Mateus capítulo 2, para a glória do Senhor. Amém. Quem está feliz na casa do Senhor hoje? Amém. Diz ao teu irmão, bem-vindo. É um prazer estar contigo hoje. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A chuva não nos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler do versículo 10 e o 11. Mateus 2, 10 e 11. Diz assim: Quando o tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Amém? Nós já lemos isso, não é repetição da mesma mensagem da semana passada, nós já lemos esta passagem, mas aqui eu queria focar nesses dois versículos. Nós estamos nesse contexto em que esses homens, esses magos, né, vieram ali do Oriente e foram entregar esses presentes ao menino Jesus, porque eles sabiam que ele era o Messias prometido, que iria salvar o mundo. Amém? Então eles vêm guiados por uma estrela, e a Bíblia conta que quando eles viram essa estrela no versículo 10, eles encheram-se de alegria, de júbilo, e ficaram felizes porque sabiam que iam encontrar o Salvador. E a Bíblia, vamos focar ainda mais no versículo 11, que diz que eles, quando entram, veem Jesus e prostram-se e o adoram. Amém? Hoje nós vamos falar sobre prostrar diante de Jesus. Amém? Hoje é essa quarta postura que teremos que ter no momento em que vamos adorar ao Senhor. Falamos sobre derramarmos o nosso coração, levantar as nossas mãos. Falamos sobre trazer os nossos presentes a Deus e hoje estamos a falar sobre prostrar-nos diante de Deus. Nos ajoelharmos, nos entregarmos a Ele fisicamente a isso. Amém? Aleluia. Olha que coisa interessante. Esses homens vêm de um lugar que ficava a mais de 900 quilómetros de onde Jesus estava, não é? Então, é expectável que eles não tenham chegado a quando do nascimento de Jesus. É muito expectável que eles, quando chegaram, Jesus já tinha ali 1 até 2 anos, porque essa viagem era muito longa, não é? Eu sei que a forma como se representa isto é um bebezinho numa manjedoura, mas é possível que não tenha sido dessa forma. Nós sabemos era que Jesus era uma criança, podia ser um bebê maior ou talvez uma criança muito pequenina, mas ainda era um menino, não é? E esses homens vêm e encontram um menino, que nós vamos falar aqui por esse tempo de viagem que levou esses magos chegarem. Eles não vinham de comboio, nem vinham de avião, nem vinham de carro, não é? Eles vinham a pé ou em animais no máximo, então esse tempo aqui era muito longo, essa demora. Foi uma viagem muito longa. Vamos dizer que esse menino Jesus aqui era uma criança já com 1 ou 2 anos, não é? Nós sabemos como são as crianças com 2 anos, são crianças difíceis, eu digo, porque eu tenho uma que tem 2 anos, e tudo é complicado, tudo é um filme, tudo é difícil, tudo é um projeto para ser feito, tudo é preciso convencimento, é preciso luta, é preciso chatear-nos muito, não é? Todos os pais de 2 anos aqui já passaram por isso. Para fazer as coisas mais simples, às vezes nós temos que simplesmente arranjar forças que vêm do alto, de cima, não é? E negociar muitas coisas e dar muitas opções. E às vezes quem não é pai olha e pensa assim, não, mas aquilo é falta de correção, é falta de uns tapinhas no bumbum, é falta de um castigo, é falta de alguma coisa, não é? Eu também às vezes pensava assim, mas a verdade é que quando eu fui pai eu entendi que não adianta às vezes quantidade de castigos e tapas e o que for, é uma idade complicada, não é? Nós sabemos disso. Nós sabemos então que muitas vezes, não é? Crianças são complicadas. Eu quero que vocês entendam que esses homens vieram de longe para encontrar uma criança, não é? Que era uma criança. Eles viram essa criança, esse menino, e eles se encheram de alegria e tiveram uma atitude para com ela. Eles se prostraram e o adoraram. Amém? Não era Jesus no seu esplendor, não era Jesus
sentado no Monte das Oliveiras, não era Jesus a dar o sermão do monte, não era Jesus a curar os cegos, a ressuscitar Lázaro, a chamá-lo de fora, para fora da tumba, não era Jesus que cura aquela criança que estava morta, não é esse Jesus, era um menino. E diante desse menino, aqueles homens poderosos, ricos, fizeram uma viagem de muito tempo e se curvaram diante dele, daquela criança, e o adoraram. Olha a coisa incrível, não é? Nós hoje temos uma cultura diferente. Se nós falamos sobre curvar-nos, sobre nos prostrarmos em alguma coisa, não é uma ação normal, não é algo difundido. Não é algo que nos leva a que nós possamos querer fazer isso normalmente. Não é? Nós temos uma cultura mais individualista, do eu vou me aguentar, eu vou ficar de pé, eu não vou mostrar fraqueza, eu não vou mostrar entrega a ninguém. Eu vou mostrar que eu sou forte, certo ou errado? Eu não posso curvar a ninguém. E olha a coisa interessante, esses homens fortes, poderosos, ao ver este menino, curvaram-se. Por quê? Só havia um motivo. Esse menino tinha algo especial. Esse menino tinha alguma coisa que os outros meninos não tinham. Eles reconheciam e tinham a certeza que eles estavam diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Messias prometido. E isso é algo especial. Amém? Salmo 95, 6 e 7 diz-nos o seguinte, irmãos: venham e adoremos prostrados e nos ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Aleluia. Venham e vamos adorar como? Vamos adorar a cantar, vamos adorar de uma forma que nos apetece, vamos adorar da forma que nós queremos. É assim que está a palavra? Não, adoremos como? Prostrados. Prostrados e nos ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Essa é uma atitude para a qual os filhos de Deus são chamados para ter. Adorá-lo, prostrados, entregues diante dele. Amém? Então, se o mundo nos leva a que nós tenhamos uma postura orgulhosa diante da vida e diante das pessoas e diante das circunstâncias, com Deus, nós não podemos transferir essa postura para o nosso relacionamento com Deus. Com Deus nós devemos ser entregues, submissos, prostrados, ajoelhados diante dele, entendendo que Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Amém? E isso é uma postura do nosso coração. Essa palavra aqui para prostrar-se, ajoelhar-se, é a palavra hebraica shanak. Ela é usada 170 vezes na Bíblia e ela, todas as vezes que é usada, significa prostrar-se, mas às vezes, quando ela é traduzida, a palavra adoração é usada em vez do prostrar-se. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando o Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, tu vais sacrificar o filho que eu te dei, tu vais entregá-lo a mim, eu te prometi, mas eu quero-o de volta, tu vais subir ao monte, tu vais me adorar e tu vais sacrificá-lo a mim. Abraão, então, diante dessa gravidade, apesar de tudo, aceita aquilo que Deus ordena que ele faça, e ele vira-se para os seus servos, lá em Gênesis 22, 5, e ele disse algo muito especial. Ele caminhou um tempo com os servos, e ali, quando estava prestes a chegar ao pé do monte para subir e para sacrificar o seu filho, ele se torna para os seus servos e diz: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Amém? Depois de adorarmos, voltaremos. A palavra adorarmos aqui é traduzida dessa forma, mas o hebraico original é o shanak. Depois de nós nos prostrarmos, depois de nós nos ajoelharmos, depois de nós adorarmos ao Senhor, nós voltaremos. Olha a coisa interessante, Abraão ainda tinha fé de que ele iria voltar com o seu filho, de que ele iria descer daquele monte com o seu filho, não é? Mas ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para adorar a Deus. Olha a coisa interessante, Deus chama o seu servo para que ele o possa adorar. E como é que é essa adoração? É um sacrifício que ele deve entregar. Amém? Então eu quero... Esta série de mensagens é para que nós entendamos, queridos, que adorar não é um conceito abstrato que às vezes nós gostamos de dizer, mas que na prática não significa nada.
Porque nós falamos em adorar, eu adoro o Senhor Deus, nós te adoramos, mas o que significa adorar a Deus? Para o povo hebreu, adorar era coisa muito específica. A palavra para levantarem as mãos a Ele, a palavra para entregar presentes a Ele, a palavra para se derramarem diante dEle, e aqui nós temos a palavra para que o povo se pudesse ajoelhar diante dEle. Isso tudo eram sinais, eram posturas que levava o povo a adorar a Deus. Então, quando nós falamos em adoração, nós temos que entender o significado do que é adorar para a nossa vida. Amém, irmãos? Para que nós não tenhamos só palavras da boca para fora, mas para que as nossas práticas sejam práticas de verdadeiros adoradores. Adoradores que, assim como o povo hebreu, levanta as suas mãos em adoração a Deus. Entrega os seus presentes a Deus, entrega a sua vida, os seus recursos ao Senhor. Derrama o seu coração aos pés dele e também sabe se prostrar diante dele. Amém? E quando eu falo aqui prostrar, vocês podem pensar num prostrar figurativo, mas vamos pensar também no prostrar físico, prático, material, de nos ajoelharmos mesmo, de nos prostrarmos, colocarmos o nosso rosto em terra e podemos clamar ao Senhor por misericórdia sobre a nossa vida. Amém? Tu tens feito isso na tua vida? Eu creio que tu podes vir a fazer e podes continuar a fazer e podes fazer ainda mais. Amém, irmão? Aleluia. Nós às vezes dizemos que somos filhos de Deus. Amém. E um filho dificilmente vai e se ajoelha diante do pai, não é? É uma coisa que normalmente um filho não faz. Mas Deus nos fez filhos. Nós não nascemos filhos dele, ele é que nos tornou filhos. Nós temos que entender isso, que o trabalho de nos tornar filhos, em vez de criatura, é dele e não nosso. A nossa postura é de filhos que foram tornados filhos, mas que continuam a ser servos desse Pai grande e maravilhoso. Amém? Nós temos intimidade, mas nós ainda estamos diante de um rei. Nós temos amor, nós temos o nosso Pai conosco, mas nós temos que ter temor ainda, porque a palavra nos chama a ter temor dele. Eu estava a ver um dia um podcast e até um pregador que eu gostava muito, e perguntaram assim para ele: irmão, essa coisa do temor eu nunca entendi, porque eu não quero servir um Deus que eu tenho medo dele. Eu quero servir um Deus que eu amo, que eu gosto dele, eu quero servi-lo porque eu o amo. E o pregador, eu estava a pensar que ele ia dizer alguma coisa, mas ele deu uma resposta que me deixou assim tão para baixo, porque ele simplesmente tirou o significado da palavra temor. Ele disse: não, sabes o que é o temor? Temor é quando nós temos receio que alguma coisa aconteça com quem nós amamos, assim como um pai tem com um filho. Então é essa relação assim de temor que eu penso, não, mas temor é temor. Temor é temor. O que a Bíblia nos chama a ter diante de Deus, para além de amor, para além de queremos estar com Ele, de o amarmos como um pai, é também que nós entendamos que Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus e Ele continua sendo poderoso e justo, mesmo quando é o nosso Pai. Nós entendemos a justiça de Deus, irmãos. Nós só não somos consumidos por ela porque Jesus tomou sobre Ele as nossas dores e os nossos pecados. Não tínhamos capacidade de ser justos diante de Deus, mas pela glória dEle e do Seu Filho, nós somos capazes de estarmos com Ele, sermos chamados de filhos, amados, e podemos chamá-lo de Pai. Isso não invalida que Ele continua sendo Deus, justo, poderoso, e não suporta o mal. Deus é justo. E nós, diante desse Rei poderoso, valoroso, o Senhor dos Senhores, temos que ter uma postura de entrega, de nos derramarmos diante da autoridade que Ele tem na nossa vida. Amém? Esse coração tem que ser encontrado em cada cristão. Um coração de entrega ao Senhor. Amém? Aleluia. Há certos filhos que tratam os pais acima de lixo, não é? Há certos filhos que têm pai, mas parece que é um amigo, certo? Não é essa relação que queremos ter com o nosso Pai do céu, pois não, irmãos? É um Pai que nós respeitamos, que nós tememos, que nós amamos, mas que não queremos nunca fazer o que é errado aos seus olhos. Amém? Aleluia. É engraçado
que se nos falta essa postura de nos prostrarmos, significa que não estamos a entender quem Deus realmente é e a sua santidade. No meio dos meus estudos eu tenho visto e tenho entendido mais ainda sobre Deus e o quanto nós somos tão pequenos no meio de tudo o que Ele criou e tudo o que Ele fez. Todos nós sabemos que o universo é algo enorme. Deus ainda decide criar um planeta que vai ter seres humanos e decide amar e se entregar por esses seres humanos. Mas se nós olharmos bem, nós somos uma coisa tão pequena. Nós somos menores do que grãos de areia diante de tudo o que Deus já criou. E às vezes nós nos achamos tão diferentes daquilo que nós realmente somos. Nós nos colocamos num lugar onde quem nos tem que colocar é Deus e não nós próprios. Quem tem que nos exaltar, quem tem que nos colocar em lugares de destaque é Deus. E muitos de nós queremos nos colocar lá, pela nossa própria iniciativa e a nossa própria força. Mas a lógica do reino é, tu tens que te humilhar, tu tens que procurar ser o último, e assim Deus vai te colocar no lugar de exaltação. Porque Ele faz e porque Ele quer. Amém? Não é pela tua força, não é pela minha. O nosso trabalho é um trabalho de entregar, de adorar, de nos humilharmos diante dEle. E Deus dificilmente na Bíblia vai dizer a alguém, ajoelha-te diante de mim. É engraçado quando Deus aparece, essa postura é esperada. Essa postura é naturalizada. Porque ninguém pode estar de pé diante do Deus vivo. Aleluia. Quero trazer 3 pontos. Diz ao teu irmão assim, prostra-te em arrependimento. Aleluia. Vamos lá, Lucas 5, para a glória de Deus. Eu vou ler a passagem toda, amém? Diz assim, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que depois vai se chamar Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas... Peço desculpa, repeti, 5. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenhas medo, de agora em diante tu serás um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, que mensagem incrível. Simão Pedro, versículo 8, se prostrou aos pés de Jesus e disse uma coisa muito curiosa, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele sabia, ele estava inserido num contexto de que Deus não compactuava com os pecadores. Deus não ia diretamente ter com ninguém, porque Deus não pode estar próximo do pecado, não é dentro da sua natureza. Deus é incompatível com o pecado. E então, ver o próprio Deus encarnado naquele lugar, sabendo que era um pecador, levou a que Simão Pedro dissesse, não, eu não mereço que a presença do Deus vivo, que o Messias esteja aqui, próximo de mim. Vai para longe, Jesus, porque a tua presença
incomoda o meu pecado, incomoda a minha insegurança, incomoda aquilo que eu sou, aquilo que eu fui criado para ser e aquilo que eu cresci sendo. Então Pedro cai num entendimento aqui muito profundo. Ele entendeu que ele era teimoso, porque ele teimou com Jesus de que não iria apanhar nenhum peixe. Ele entendeu com aquele evento de que quando Jesus fala, nós devemos entender que é o melhor para nós. Ele entende o seu estado, porque a sua teimosia era fruto do pecado de descrença em Deus, e até aquele momento ele não tinha compreendido realmente quem era Jesus. E naquela situação ele entende quem realmente está diante dele e ele cai em si. Ele caindo em si, ele entende que o peso do pecado obrigou a que ele se ajoelhasse e se entregasse a Jesus. Muitos de nós temos isso, temos nos nossos ombros um peso tão grande, causado pelo pecado, causado pela nossa vida distante de Deus, e esse peso nos torna lentos, fracos, deprimidos, sem futuro e sem esperança na nossa vida. Nós encontramos coisas para preencher e para resolver esse vazio que temos, mas a verdade é que o vazio é causado por uma vida de pecado. É causado por uma vida descaracterizada de filho. E nós somos tão ocupados hoje em dia, não é verdade, irmãos? Somos tão ocupados, temos trabalho, temos hobbies, temos séries e filmes que gostamos de ver, temos saídas que gostamos de fazer. O nosso dia todo tem coisas para ser feitas, mas muitos de nós se sentem vazio. Mas que coisa estranha! Como é que nós preenchemos a nossa vida com tanta coisa, mas o nosso coração não está preenchido? Qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é que tudo isso que nos preenche, na verdade, ainda nos afasta mais dele. E Ele quer que nós nos esvaziemos hoje. Amém? Que tu te possas esvaziar, para que possas reconhecer que esse peso que está sobre os teus ombros é para ser jogado fora. E olha a coisa interessante, o peso é tão grande que tu vais cair de joelhos. Que seja diante de Jesus hoje. Que tu caias diante dele. Ele vai aliviar dos teus ombros essa carga. Amém? Ele vai tirar dos teus ombros esse peso do pecado. E Ele vai te fazer livre. Tu vais poder caminhar. Tu vais poder caminhar com os ombros para cima e com a cabeça erguida, sabendo que estás liberto, em nome de Jesus. Diz ao teu irmão, prostra-te em busca ao Senhor. Marcos 10:17 diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Está em Marcos 10:17. Isso vai um pouco dentro daquilo que eu já falei. Essa busca na nossa vida por sentido. E nós perguntamos, por que é que buscamos sentido na vida? Porque esse sentido foi perdido. Esse sentido foi perdido no pecado original. E a narrativa bíblica é que o homem não nasce bom, como algumas filosofias ensinam. Não, o homem nasce com uma inclinação natural para pecar. E por conseguinte, o homem foi criado por Deus para estar em comunhão com Ele. Certo ou errado? Então, se essa comunhão é quebrada, a nossa vida é passada como? É passada em busca de sentido. Nós queremos sentido na vida. Nós buscamos esse sentido em muita coisa. Nós buscamos realização em muita coisa. Nós buscamos que essas coisas possam trazer sentido, porque há algo fundamentalmente quebrado dentro do ser humano, que nenhuma das coisas que o mundo oferece parece que consegue colmatar e resolver. Então o que é que nós criamos a partir daí? Criamos ressentimento de que nada é suficiente para nos fazer felizes, nada é suficiente para nos dar sentido, e isso cria em nós depressão, ansiedade, medo, tristeza. E esse ciclo vicioso, eu quero que vocês entendam isso, que esse ciclo vicioso vai se repetindo constantemente. Esse homem aqui era um jovem rico, não é? Ele vem ter com Jesus e ele pergunta a Jesus: mestre, o que é que eu farei para herdar a vida
eterna. O que é que eu vou fazer, mestre? Não é? Então, o que é que esse homem está a fazer? Eu vou passar aqui um pouquinho nesta passagem para vocês entenderem melhor. Verso 17. Jesus responde a esse homem o seguinte, no versículo 18. Porque tu me chamas de bom, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então o jovem declara, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido, desde a minha adolescência. Jesus então olha para ele e o amou. E Jesus diz uma coisa dura, falta-lhe uma coisa. Vá, vende tudo o que tu possuis e dá o dinheiro aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aleluia. Diante disso, versículo 22, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E depois nós temos a continuação, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, esse homem estava num ciclo de ser preenchido por várias coisas, de ter o seu tempo preenchido por várias coisas, mas de viver uma vida vazia. Tanto é que ele sabia que esse mestre estava a passar, e isso levou a que ele fosse a correr, buscasse Jesus, que é o nosso segundo ponto, e nessa busca ele se prostra de joelhos e faz essa pergunta, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Eu tenho tudo o que eu posso desejar neste mundo, mas eu não tenho a vida eterna, Jesus. O que é que eu posso fazer? Jesus diz, cumpre os mandamentos. E ele disse, eu cumpro os mandamentos. Jesus fica feliz, fica contente e diz assim, então, falta-te uma coisa, porque alguma coisa faltava àquele homem. E Jesus diz, para ti o que é necessário fazer é que tu vás, vendas tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e vens e segues-me. E então aquele jovem disse, não, isso eu não quero. Então esse é o ciclo a qual o ser humano sem Cristo entra, um ciclo de buscar significado em tudo aquilo que o mundo pode dar. E entendam, o mundo pode oferecer muitas coisas incríveis. Dinheiro, liberdade financeira, bom tratamento de saúde, amizades, influência, poder, liberdade. Tudo isso, de ir e vir, tudo isso o mundo pode oferecer. Mas essas coisas, elas nos vão preencher durante um tempo e elas não vão ser suficientes para ter uma vida de alegria constante. Amém? Eu já disse isso uma vez, mas fizeram estudos com vencedores de Euromilhões. Não sei se alguém aqui acha que um dia vai ganhar Euromilhões, mas já fizeram um estudo de felicidade. Olha que coisa interessante. A pessoa está num estado de felicidade X, ela ganha o Euromilhões, o que é que acontece com o estado de felicidade dela? Dispara, certo? E ela fica extremamente feliz, alegre. Depois eles vão e acompanham aquela pessoa. E depois de sensivelmente 1-2 anos, o estado de felicidade dela voltou ao mesmo nível de antes de ter ganho aquilo. O que é que isso nos ensina, irmãos? É aquilo que todos nós já sabemos. A gente tem aquela vontade de comprar aquela roupinha, né? As mulheres às vezes querem ir ao shopping, comprar roupa tal, e é aquela coisa na cabeça, não, isso não existe. Depois aquela coisa na cabeça, quando compra e quando tem aquilo na mão, parece que há uma desilusão, não é? Aquilo que eu recebi não se encaixou com a minha expectativa. E isso de facto é uma brincadeira, mas temos que entender que a vida sem sentido em Cristo é uma vida de busca por sentido, mas que nunca vai ser encontrado. Então eu quero que nós façamos o que esse homem, que esse jovem fez ao início. Ele correu, ele foi ter com Jesus, ele se prostrou e ele perguntou a Jesus, o que é que eu preciso fazer para que eu tenha sentido nesta vida, Deus? Ela agora não faz sentido nenhum. Mas quando Jesus requerer de nós alguma coisa,
nós não possamos voltar as costas a Ele e dizer que vai nos custar muito, que nós possamos entregar hoje, em nome de Jesus. Amém? E o terceiro ponto para finalizar é o prostra-te em submissão. Diz isso ao teu irmão, prostra-te em submissão. Aleluia. Lucas 22, 39 diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Versículo 42. Pai, se queres, afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? E aqui nós aprendemos com o homem mais incrível e maravilhoso que existiu à face da terra. Não estou a falar do Cristiano Ronaldo. Não estou a falar do Bill Gates, nem do Elon Musk. Estou a falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que é que ele fez? Ele era Deus, completamente Deus. Ele não precisava de nada, mas ele chega no Monte das Oliveiras e ele se afasta dos seus discípulos e ele ajoelha-se prostrado diante do Pai e começa a orar. Se esse não é motivo suficiente para que o nosso coração seja submisso a Deus, eu não sei qual vai ser, irmão. Eu não te convenço de mais nada. Se nós não conseguimos aprender com o nosso Senhor Jesus de que no nosso coração tem que haver uma postura de submissão, de entrega ao Pai, mais nada vai nos convencer. Então Jesus foi aquele que entregou, aquele que submeteu tudo o que ele tinha, não precisando fazê-lo, não precisando entregar nada, não precisando de nós para nada. Mesmo assim, se entregou e submeteu completamente, e se humilhou completamente, não precisando em nosso favor. Olha que coisa incrível. Jesus deixou de lado o seu orgulho, deixou de lado toda a sua majestade e se encontrou nu, preso numa cruz. Isso para nós tem que ser um motivo de que, quando o nosso coração se encontrar orgulhoso, altivo por algum motivo, a imagem desse Cristo crucificado tem que ser suficiente para que nós possamos cair de joelhos em terra e dizer: meu Deus, como eu sou sujo, como eu sou mau, de achar que eu posso algum dia me elevar acima de alguma coisa. Sendo que tu és a imagem da humildade. Quando tu podias ser tudo menos aquele Cristo que morreu crucificado por mim. A nossa cultura é anti-submissão. Ninguém gosta de submeter a ninguém, ninguém gosta de perder. Quando a gente lê as passagens, submetam-se uns aos outros, a gente torce o nariz, não é verdade, irmãos? Quando a gente lê passagens, esposas, submetam-se aos maridos, a gente torce o nariz, não é verdade? É difícil. É machista, né? A Bíblia é machista, meu Deus do céu. Corta essa parte da Bíblia. Tem uns pastores no Brasil que querem fazer isso. Corta essas partes difíceis aí porque não queremos lidar com elas. É difícil para nós lidar com o tema de submissão, porque o nosso coração não se quer submeter. O Espírito Santo hoje, ele vai nos trazer essa certeza de que o melhor lugar é um lugar de submissão. Amém? Às vezes nós queremos criar tanta coisa à nossa volta e dizer assim: eu tenho que ser forte porque a única forma de eu ter identidade é se eu for forte, porque o mundo é muito duro. Mas eu quero te ensinar hoje, eu quero te dizer hoje, eu quero clamar a ti hoje que não é no orgulho que tu encontras a tua maior força, irmão. A tua maior força está na tua submissão a Deus. É aí que tu és a melhor pessoa, é aí que tu és a pessoa mais completa, com mais entendimento da vida, e é aí que tu és mais feliz. E é aí que tu és mais forte. Amém? Vejam bem,
Pedro se prostra diante de Jesus e entende quem é Jesus, para depois ser um homem que está de pé diante dos homens. Então tu tens que entender isso. O lugar de nos submetermos é aos pés de Jesus. Ele nos vai levantar, vai nos proteger, vai nos mostrar e vai nos colocar em lugares diante dos homens. Não torças essa lógica, ao contrário. Amém? Não tenhas um coração altivo diante de Deus e não te submetas aos homens de uma forma que seja doentia. Entende que o lugar onde tu tens que estar é um lugar de entrega, um lugar de submissão. E essa é a maior luta do nosso coração. Essa é a luta que o nosso coração trava dia após dia. A gente acha que é contra não pecar, que é lutar contra vícios. Mas os vícios, o pecado, no fundo, é uma luta de submissão do nosso coração que está a ser travada. Até que ponto eu confio? Até que ponto eu entrego? Até que ponto isto vai fazer com que a minha vida seja uma vida de entrega ou não? É aqui que a luta é travada todos os dias na tua e na minha vida. Então o meu coração deseja coisas, mas porque eu amo a Jesus acima de tudo na minha vida, eu vou submeter todas essas coisas aos pés dele. Eu vou dar uma novidade aqui, eu não sei se os irmãos sabem. Eu quero que tu digas isso ao teu irmão. Diz assim para ele, olha bem no olho dele e diz assim: tu podes prostrar agora, ou tu podes prostrar depois. Não existe a opção de não nos prostrarmos diante de Jesus. Isso aí é uma opção fora da realidade. Isso não existe. Nós podemos viver um tempinho achando que o nosso coração é independente e nos podemos rejeitar a prostrar hoje diante dele. Mas a palavra de Deus diz que mais cedo ou mais tarde, esse dia vai chegar. Então, nós temos a escolha de fazê-lo hoje, voluntariamente. Nós temos essa escolha de hoje, voluntariamente, entregarmos o nosso coração a Ele. Porque lá em Filipenses 2,8 diz assim: Ele foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ninguém vai fugir desse momento, desse dia. Ninguém vai fugir desse dia. Tu podes fazê-lo hoje, tu podes entregar hoje, enquanto custa, enquanto é difícil. Porque no dia em que tu tiveres que fazer, nesse momento talvez seja tarde demais, meu querido e minha querida irmã. Decide hoje entregar, submeter e prostrar diante do Senhor. Amém? Então eu quero chamar-te a essa realidade na tua vida. Ora mais ajoelhado. Amém? Ora mais, eu tenho problema no joelho. Pronto, põe uma almofadinha, ajoelha em cima da cama, alguma coisa assim. Mas prostra-te diante de Deus. Faz esse exercício na tua casa. Tu vais ver que quando tu fazes isso, é uma coisa tão incrível. Quando eu vou orar, nós temos o hábito de antes de dormir, com a Clarinha, lá está, uma criança de 2 anos, nem sempre vai fazer, mas a gente vai se ajoelha na cama para orar, não é? Ela ultimamente já vai para a cama e quer deitar já, e a gente insiste e fica ali aquela coisa, até o momento em que eu desisto, não é? E, enfim, ter filhos é isso. Mas nós queremos ter esse hábito de nos ajoelharmos, e é incrível quando isso acontece, é um momento que a nossa força se vai, nós estamos ali entregues, não é? É algo tão incrível. O nosso coração pode ser derramado, nós sentimos algo físico mesmo. É algo físico, é uma rendição física. Isso existe por um motivo. Eu quero te incentivar a que tu possas orar mais assim. Amém? A que tu possas viver uma vida mais assim. A que tu possas louvar a Deus mais assim. A que a tua vida seja uma vida de entrega a Jesus. Que o teu coração possa se render a Ele dia após dia. Porque só assim vale a pena viver. Só assim vale a pena existir. Amém? E nesse sentido, eu queria chamar os irmãos a que nós possamos juntos